Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vidit Gujarati contra Nepo, desempate, a única partida, único match que foi pro desempate aqui na quinta rodada da Copa do Mundo de Xadrez. A gente tem aqui esses dois gigantes do xadrez mundial. Nepo Miriarty você já conhece, jogou ali o Mundial contra o Magnus Carlsen, jogou o Mundial contra o Jung Liren, peso pesado. Vidit Gujarati também, um indiano vindo dessa geração de indianos maravilhosos, Gukesh, Rigais e Pragnananda. Gujarati são os indianos aí que estão lutando aí na Copa do Mundo da FIDE 2023. Vamos dar uma olhada então, desempate galera, partidas rápidas agora, 25 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo por lance. Vidit Gujarati tem as peças brancas e abre aqui com o peão do rei. Temos E5 pelo Nepo e a Petrov do Nepo. Mais uma vez o Nepo vai para sua arma secreta, a arma que venceu aí, que ele usou essa abertura Petrov para vencer o torneio de candidatos, coisa que ele fez com muito êxito. Tanto que, após isso, o grande mestre André Diamante criou até o curso, a Petrov do Nepo, onde a gente aprende essas variantes agressivas, onde as pretas lutam pela vitória. Curso esse que faz parte do combo do grande mestre André Diamante de 18 cursos pelo preço de um. Quer saber mais detalhes? Tá aqui na descrição do vídeo. Acesso vitalício, é um arsenal para você que quer melhorar aí no xadrez, tá bom? Vamos para mais uma Petrov. Gujarati entra nas linhas principais de Petrov. Eu que sou um jogador de Petrov, eu me maravilho com essas partidas. Vamos ver como segue. D6, cavalo volta. Pretas recuperam o peão com cavalo por E4. D4, o melhor lance mais jogado na posição. E aqui as pretas jogam com D5. Bispo D3, bispo D6, a variante mais ardida. Bispo E7 também é possível. D6 mais ardido. Roque foi jogado, roque C4, tentando desviar a defesa do cavalo. C6 protege. E aqui torre E1, intensificando a pressão para cima do cavalo. E aqui tem duas linhas principais, torre E8 ou bispo em F5. Bispo F5 foi a escolha do Nepo. Dama C2 continua pressionando o centro. E aqui cavalo em A6 jogado pelo Nepo. Fino, de olho na casa de B4. A3 evita isso. E o bispo agora fica em segurança na casa de G6. C5 foi jogado pelo Gujarati. Temos o bispo volta para a casa de B8. Cavalo C3 propõe trocas. F5 mantém a defesa no cavalo no centro. Nepo vai para o lance fino. Claro, conhecedor aí de Petrov. Os dois conhecedores, diga-se de passagem, porque aqui ambos os jogadores gastaram muito pouco tempo para chegar até essa posição. Cavalo E2 seguiu na partida. Temos o cavalo manobra para C7, o cavalo vem para F4, o bispo atacado volta para E8. E aqui cavalo E5 vai centralizando as peças de Gujarati. G5, o melhor lance da posição jogada aqui pelo Nepo, com velocidade. A gente percebe que ainda no lance 16 aqui o Nepo tá no seu livro de aberturas. Cavalo E2 foi jogado. Cavalo E6, o melhor lance jogado ao toque. F3 atacando o cavalo. E aqui, dama em F6, um lance brilhante jogado ao toque. Sem pensar um segundo, sim, ainda o Nepo está no seu livro de aberturas. Ele permite a captura aqui do cavalo, porque agora F por E4 e o bispo está preso, né? Por isso, o cavalo G4 foi jogado, dama atacada vem para casa de G6. E aqui nós temos, portanto, bispo por peão, dama toma, peão toma. Vale dizer que o Vidit Gujarati também gastou muito pouco tempo até agora. Arrisco dizer que aqui no lance 22 eles ainda estão jogando no livro de aberturas. Cavalo C3, aqui já pensou um pouco mais o Gujarati. E o Nepo segue com cavalo por D4. Ainda ele tá no seu livro. Cavalo por E4 foi jogado. Cavalo C2. O Nepo tá jogando tudo ao toque. Dá o duplo aí nas torres. Nós temos agora... É possível agora o lance bispo por G5, capturando o peão. O Gujarati preferiu jogar com um bispo em D2. Temos cavalo toma, torre toma. E aqui H5 atacando o cavalo. O cavalo vem para H6 com cheque e rei G7. E aqui o Gujarati também mostra o seu brilhantismo na partida com o único lance da posição. Cavalo por G5, lance brilhante aqui. Nepo segue com o melhor lance rei G6. Notem que rei por cavalo seria um lance ambicioso aqui. Que não traria compensação. Cavalo E6 daria cheque e o rei não consegue proteger a torre, por isso a gente teria uma posição aqui favorável para as brancas que tem um peão a mais e uma boa atividade das peças. Por isso o Nepo, claro, conhecedor aqui, segue com o lance rei G6, mas notem que o Nepo já gastou até mais tempo do que o Gujarati até agora. E o Gujarati segue com torre E7, é surreal
o nível da partida desses caras, né? Torre 7, lance brilhante, e agora continua não podendo capturar aqui o cavalo por conta do mesmíssimo tema do cavalo em E6 aqui dando cheque descoberto e atacando a torre. Por isso a partida seguiu com bispo F4, Nepo responde à altura, atacando aí, propondo trocas. E aqui o fino, torre E6, o único lance da posição, cheque. E agora, que loucura de partida, né? Permitindo aqui rei por G5, que loucura. E agora G3, o fino da posição. Que partida é essa, meus amigos? Que partida é essa? Gujrat jogando só os melhores lances. E aqui o Nepo vai pro lance bispo G6, né? O que tá acontecendo? Por que ele não joga bispo por D2 aqui? O problema é que tá vindo checkmate de peão aqui com H4. Que loucura, né? Por isso a partida seguiu aqui com bispo G6, fazendo bloqueio, atacando agora o cavalo. E agora nós temos bispo por F4, cheque, torre por F4, que loucura. G por F4, rei por H6. E no final aqui F5. Isso aqui é uma perfeição, né? Isso aqui é a partida modelo. Você quer aprender Petrov, seja de negras ou de brancas, isso aqui é partida modelo. No final das contas, além de tudo, as brancas agora têm esse ataque. Torre G8 traz a proteção rei F2. Rei G5 jogado pelo Nepo, o peão toma. E agora a torre toma. E temos aqui o lance torre E7 atacando os peões. Torre F6 com cheque, o rei vem para G2. Torre F5 no limite, também atacando o peão. B4 protege, B6 ataca. Temos trocas, dessa maneira o Nepo conseguiu salvar o seu peão. Torre E6 ataca os dois peões mais uma vez. Torre D5 promete ir atrás aqui dos peões também do Gujrat. Torre por C6 foi jogado, torre cheque, torre cheque, torre cheque de novo. O rei agora abandona a defesa do peão. O Gujrat poderia tomar o peão de H2, o Nepo poderia tomar o peão de H2, ele prefere atacar o outro peão. Temos aqui torre toma, torre toma. Torre vem para casa de E6, torre B3 ataca o peão, torre E4 protege. E aqui H4 avança o peão. A gente tem esse final onde sim, o Gujrat tem um peão a mais do que o Nepo. No entanto, essa posição ela é suficiente aqui para as pretas conseguirem um cheque perpétuo e conseguirem aqui o empate. Uma partida com 99,2% de precisão para o Gujrat e 99,5% de precisão para o Nepo. É o famoso perfeito bottom draw, né? Bora para a próxima partida, segue no empate. Portanto, aqui é a primeira partida do desempate. Bora para a segunda partida, vamos lá. Nepo agora tem as peças brancas. Uma vitória que pode ser decisiva. Temos peão dama, cavalo em F6, C4, E6. Temos o cavalo desenvolvendo em F3, D5, busca o centro. Cavalo C3 transpusemos aqui para um gambito da dama recusado. Tarrash, C5 jogado, C por D5, C por D4. Dama toma E por D5, pretas têm um peão isolado e não estão nem um pouco preocupadas com isso. Seguimos aqui com bispo G5, bispo em E7. Oba, ganhei peão, já vi gente perder aqui, hein? Bispo toma, dama toma, ganhei peão, show de bola, pode abandonar. Bispo por cavalo, cheque, eliminando o defensor aqui da dama. É dramático isso, né? Quem já perdeu assim, nunca esquece, mas não perde mais, né? A partida seguiu aqui com E3, Roque foi jogado aqui pelo Gujrat, dama D2 jogado aqui pelo Nepo. Bispo vem para E6, traz a proteção para o peão central, bispo D3, segue o desenvolvimento. H6, bispo F4 e aqui cavalo C6. Desenvolvendo o cavalo. O Nepo coloca o rei em segurança. Bispo B4 chega de qualquer maneira. A3 questiona o bispo. Cavalo E4 jogado pelo Gujrat. Opa, o que é isso aqui, né? E agora é o seguinte, a dama tá atacada, o cavalo tá cravado. E aqui é possível você capturar o cavalo. É o que o faz. Nepo, bispo toma. E agora primeiro bispo por C3 atacando a dama. E depois de dama por C3, D por E4. Cavalo atacado. Seguimos com torre de F em D1, ganhando atividade, ganhando um tempo, dominando a coluna D com tempo sobre a dama. Dama vem para 5, B4, ganhando espaço na ala da dama com tempo sobre a dama, sem se preocupar com o cavalo por enquanto. A dama vem para casa de A4 e agora sim, não tem mais como fazer nenhum lance intermediário aí. Cavalo E5 foi jogado propondo trocas. Torre de A em C8 defende, temos cavalo toma, dama toma e aqui dama B2. O Nepo prefere manter esse tema perigosíssimo de peças pesadas com bispos de cores opostas. É bem diferente de final de peões, rei, peões e bispos de cores opostas, que é empate. Quando a gente tem peças pesadas, a gente tem uma das configurações mais agressivas do xadrez. Porque as pretas vão atacar com tudo nas casas escuras, as brancas vão atacar nas casas claras. E os bispos só vão ter o papel de atacar.
Os bispos não têm o papel de defender. Dama C3 foi jogado. Esquece tudo que eu falei. Agora vão trocar as damas e agora já não tem mais esse caráter tão perigoso. Bispo E5 foi jogado. Torre C2. Bispo D4 ataca o peão. A6. Bispo C5 ataca a torre. C8. H3. Profilático. Torre C6. Torre D4. Pressão no peão central. B6. Bispo atacado. Sai daí. Torre C4. Protege o peão. Propõe trocas. Torre D1. Rei H7. O bispo vem para casa de D8. Ameaçando aqui, enfim, se a torre tem que ficar defendendo aqui o peão, mas ainda não é o fim do mundo, tá defendido. Torre C3, ataca o peão. A4, bispo vem para B3, peão atacado. Torre A1 protege. Torre D3, propõe trocas. B5 ataca a torre, temos um pouco de emoção. Aqui, peão toma. Torre por D4. E agora, hein? Qual das duas torres você tomaria aqui? Qual das duas torres eu devo tomar aqui? Esta ou esta? Vamos calcular que essa aqui vai tomar o bispo, aí eu vou ameaçar aqui, vou promover? Não dá pra fazer nada. Então é melhor tomar isso aqui, né? E por D4 foi jogado, torre D6 foi jogado, bispo C7. Cai o peão central, cai o peão de B6, torre atacada vem pra B4, peão atacado, bispo E3, temos torre por peão. E aqui a gente tem um final onde as pretas têm um peão a mais, Gujarati mais uma vez botando pressão pra cima do Nepo, hein? Torre B1 foi jogado F5. G4 ataca o peão, rei G6, rei G2, H5, G por F5, cheque, rei por F5, rei G3. Ganhando acesso aqui nas casas escuras. G5 foi jogado H4, G4 e aqui o palco tá montado. Se trocar a torre, o empate é imediato, apesar do peão a mais aqui para as negras, né? Mas jogou bem aqui o Nepo, conseguiu aí colocar todos os peões do adversário nas casas claras, os próprios peões nas casas escuras e aqui segue manobrando aqui, agora ameaçou trocar as torres. Bispo F7 foi jogado. Conseguiu as trocas das torres aqui, o Nepo. E por isso ambos os jogadores aqui concordam num empate, né, galera? Aqui bispo toma e realmente, apesar do peão a mais, esse rei tá com os pés fincados na casa de G3. Ninguém tira ele daqui. Esse peão está protegido para sempre, os dois peões protegidos para sempre. E aqui é bispo para lá, bispo para cá, 50 vezes até conseguir o empate. Precisa jogar 50 lances? Não, daí concorda logo no empate e vai pro tel. Por enquanto tudo igual, nas partidas rápidas tivemos 2 empates. E agora o que faz? Tira o tempo deles, 25 mais 10, tira tempo do relógio. Vamos jogar mais 2 agora de 10 mais 10. Bora para a próxima partida. Primeira partida rápida de 10 minutos mais 10 segundos de acréscimo. O Nepo tem as peças brancas e abre a partida com C4, abertura inglesa. Cavalo em F6, cavalo F3. E6 foi jogado G3. Vai fazendo aqui o flanqueto. D5, bispo G2. D4 ganha espaço. Gujarati Roque foi jogado cavalo C6. D3 vai fazendo uma formaçãozinha aqui nas casas claras. Aqui o Nepo prepara para tirar o bispo. Bispo G5, cavalo de bem D2. Roque foi jogado cavalo B3, ataca o bispo e o bispo volta para casa de E7. E3, o Nepo ataca o centro, peão toma, bispo toma. E agora cavalo G4, bispo atacado vai para casa de C5, propondo trocas, bispo toma, cavalo toma. E aqui B6, o Gujarati ataca o cavalo. Cavalo D2 foi jogado pelo Nepo, atacando aqui este cachorro aqui em G4. Cavalo de G em E5 foi jogado, cavalo de C volta para B3. E aqui bispo B7 foi jogado. Aqui a turma vai tentando magias, né? Tenta fazer um truque aqui, vai que cola. Mas aqui bispo B7, o Gujarati tá ligado em tudo. D4, exclama, jogado aqui pelo Nepo, o único lance da posição. Notem que o Nepo não gastou nada no relógio, o Gujarati já gastou metade do tempo. Perigoso isso. E agora cavalo G6 foi jogado. Espera um pouquinho, cavalo G6, a turma não gosta de ganhar peão? Tá caindo peão aqui no centro, mais ou menos. Cuidado com o bispo solto. Por isso cavalo G6 foi jogado. Torre 1, na maior tranquilidade aqui o Nepo. A5 jogado pelo Gujarati, tentando contra-jogo na ala da dama. Cavalo em F3, temos A4, cavalo atacado, volta para casa de C1, A3. Adoro esses ataques aí, com A5, A4, A3, eu acho isso fantástico. Criando debilidades aí na posição, B3 foi jogado. Aqui é possível jogar com dama em F6, começar uma pressão no centro. Prefiro jogar com dama D6, o Gujarati. E agora talvez cavalo E2, trazendo mais uma proteção aqui para o centro. No entanto, jogou com cavalo D3 o Nepo. E agora o Gujarati fala, agora chega, agora passa esse peão para cá. Cavalo por D4, aceita o desafio aqui. Será que pendurou o Nepo? Será que cavalo E2 não seria mais sólido? Ele foi para uma provocação aqui. Vamos ver que ideia que tem aqui o Nepo. Cavalo por D4, aceita o desafio. Temos cavalo toma, primeiro bispo toma.
O Nepo, que vai perder aqui este cavalo, segue com o cavalo por E6. Fala, eu vou levar um peão primeiro. Temos F por E6 e rei por G2. Ok. O problema é a sequência. Agora, a torre de A em D8, sendo que o cavalo fica meio que cravado e a dama sempre pode dar um passe para o lado com cheque. Perigosa a posição. Torre E3 foi jogado, cavalo E7 manobra. Temos aqui o único lance da posição seria o lance dama em E2 para poder combater um cavalo F5 com torre F3. Ainda assim, muito difícil jogar essa posição. As pretas já têm aqui um bom ataque. O Nepo, na tentativa de defender, segue com dama G4, mas acontece aquilo que a gente falou. Agora é possível jogar um dama cheque seguido de cavalo F5, mas aqui o Gujirathi se apressa no ataque. Joga imediatamente o cavalo F5, Nepo encontra o recurso, torre F3, dama C6 chega de qualquer maneira, dando aquela cravada aqui na torre, e agora cavalo E5 foi jogado, dama atacada, volta lá para 8, uma dama que controla o peão de A, controla a fileira do fundo, controla principalmente a longa diagonal, e o cavalo quer vir para cá com ataques infinitos para cima da torre. Rei G1 foi jogado tentando evitar, torre D2, torre D4, perdão, foi jogada aqui pelo Gujirathi, que já está com o tempo caindo. Já está com problema de tempo aqui o Gujirathi. O Nepo tem muito mais tempo no relógio. Torre D2 aqui também seria possível. Preferiu jogar com torre D4, torre F4, o melhor lance da posição jogado pelo Nepo. Torre D2, mantendo a pressão na coluna F. E aqui cavalo F3, o único lance da posição jogado pelo Nepo. Gujirathi joga com torre B2. Mais um lance que exclama. Agora aqui pelo Nepo, o lance cavalo G5. Pressionando E6, pressionando H7. Gujirathi segue com dama C6. Temos aqui o lance torre E1. Vai achando só os melhores lances da posição. O Nepo vai apertando o Gujirathi. Pressão em E6. Torre F6 defende o Gujirathi. Dama em D1 segue com agressividade Nepomniachtchi. Sacrificando aqui o peão de A2 para tentar um ataque forte aqui em E6 com subida de dama e tudo mais. Vamos ver essa linha aqui, ó. Se torre por A2, cavalo por E6 seria uma possibilidade. E aqui, se torre por E6, dama D8 cheque com sequência vencedora. Vamos ver essa linha aqui, ó. Dama D8 cheque. Aqui, se rei F7, torre por F5 vem com cheque. E se a torre volta ou a dama volta, simplesmente tem a captura aqui, né? Duas peças atacando. Então seria um ataque muito forte. Por isso, o Gujirathi prefere jogar com H6. Cavalo atacado, volta para casa de E4. Também seria primeiro possível jogar. Tem uma linha aqui bem interessante, ó. Com dama D8, cheque, a torre volta. Uma linha maravilhosa aqui, ó. Com dama toma, rei toma. Será que ela é tão maravilhosa assim? Cavalo toma com cheque, seguido de torre por F5. Será que cola um ataque desse? Não sei não, esse peão passado pode ganhar, né? Aqui torre cheque, torre em C8, poderia seguir dessa maneira. Nada muito claro e nada muito promissor aqui para as brancas. Não dá muito para entender o que está acontecendo aqui, se daria certo isso ou não. Por isso, preferiu linhas mais concretas aqui. O Nepo seguiu com simplesmente cavalo E4. E agora é possível voltar a torre, seja para F7 ou para F8. Computadores preferem a torre em F7. O lance jogado foi torre F8. Segue o jogo G4. Emoção no tabuleiro. Gujirathi segue com cavalo D6 propondo trocas. Tá caindo o tempo do Gujirathi. Nepo ainda tem uma infinidade de tempo no relógio. Segue com torre toma. Temos rei toma. E agora cavalo por D6 aqui. Também seria possível jogar um cavalo C3 protegendo o peão de A2. Preferiu trocar. E agora o Gujirathi vai para cima. Dama por D6. Dama atacada vem para F3 com cheque. O rei vem para casa de E7. Dama C3. Uma loucura aqui no tabuleiro, atacando o peão de G7. Rei F7 faz a proteção, dama cheque, rei E7, dama C3, propondo empate aqui o Nepo, rei F7, dama F3, e aqui o Gujirathi, então, tem a possibilidade de jogar um rei E7 e empatar, e ele joga rei G8. O que é isso? Evitando aqui o empate, um lance de extrema coragem do indiano. Olha, beira a imprudência, é tanta coragem que beira a imprudência. Porque 46 segundos no relógio contra o Nepo, um dos melhores jogadores de blitz, de partidas rápidas do mundo. Ele joga ao toque, ele tem 6 minutos quase no relógio, o Nepo. Você jogar rei G8, existe uma linha ali muito tênue entre a coragem e a imprudência. O Vijay Gujirathi está caminhando nessa linha. Torre D1 foi jogado, dama atacada, dama F8. Temos a dama na casa de E3.
torre por A2, o Gujarati tá apostando todas as fichas no peão passado. G5, o Nepo tenta um contra-jogo, dama em F5 jogado pelo Gujarati. Torre D8 com cheque, o rei vem para casa de H7, a dama já garantiu essa diagonal. A dama já garantiu a segurança do rei. G por H6, olha aqui, rei sólido. Sólido como, firme como areia. Torre A1, cheque foi jogado, rei G2, dama G4, cheque, a dama tem que cobrir em G3. Sim, dama por, para não levar mate. H por G3, rei por H6, temos esse final maravilhoso, onde o Gujarati tem um peão passado que está quase promovendo. Torre A8 tenta controlar o peão E5. E agora é o seguinte, pessoal. O rei não pode muito sair aqui. Não pode ir muito longe, né? O rei não pode, por exemplo, H3 já leva ali um cheque. Depois que esse peão tiver em H2, levaria um cheque e promove na sequência. Então, a aposta toda do Gujarati é nisso. B4 foi jogado, A2. Pronto. Agora tá naquela situação onde o rei tem que tomar cuidado para sair daí. C5 foi jogado, o Nepo vai tentando um contra-jogo, o Gujarati mantém tudo fechado. Rei F3, esse rei ainda não tá levando cheque, tudo bem. Rei G5. Agora, esse rei não pode se aventurar mais, por exemplo, para E4, que ele leva cheque com sequência de promoção do peão. Por isso, torre A7 foi jogado, atacando o peão. E4, cheque, tentando expor o rei volta para toca, né? Volta para toca. Rei F6 foi jogado e agora é o seguinte, não dá tempo de capturar esse peão por conta de torre G1, sacrificando a torre para trazer a dama para o jogo. Por isso, G4 foi jogado, G5, fica quieto. Parou o peão. C6 foi jogado, rei E6, traz o rei para o jogo. Rei H2, nada mais pode fazer o Nepo. Rei D5 foi jogado, torre A6, protege o peão. Mas percebendo o inevitável, Jan Nepomniachtchi, sim, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Esse rei vem para C4, esse rei vai tomar o peão de B4, esse rei vai sair, vai fazer o que ele quiser, o peão vai avançar. Lá. E aqui não dá mais, não dá mais. Vitória do indiano pra cima de Nepomniachtchi na primeira partida das de 10+10. Nepo tem a obrigação da vitória agora. Se ele quiser levar para o desempate, um empate agora para o Vidit Gujarati jogando de branca será suficiente para ele eliminar o Nepo e seguir na Copa do Mundo da FIDE 2023. Vamos ver a próxima partida. Vidit Gujarati tem a vantagem do empate, pode ser a decisão aqui contra o Nepo. E ele tem as peças brancas e abre aqui com o peão dama. O Nepo vai para a defesa holandesa. O Gujarati provoca com o bispo G5. Provoca essa variante com H6, bispo H4, G5. E agora, Gujarati? Bispo G3 perdeu o jogo. Nepo ganhou a partida na abertura. F4 agora vai ganhar o bispo. Será? Não. Nessa partida o Nepo segue com o cavalo F6. Por quê? Porque ele não ganhou o bispo e acabou a partida. Depois de F4, E3, de fato, o Gujarati perderia o bispo. Mas ele poderia dar checkmate em 1 aqui. Com dama em H5. Por isso, né, pô, não vai pro lance F4 aqui. Aí você fala, mas tudo bem, vai, não toma o bispo, dá pra jogar outra coisa aqui. Cavalo F6 não tem mais mate. Mas aí as brancas estão muito bem, obrigado, né? E por F4. Então, cuidado aí com esse golpe de abertura. Por isso, o Nepo não vai pro dramático. F4 e sim, cavalo F6. Temos luta no tabuleiro. E3 foi jogado, D6. Temos aqui cavalo em C3, C6. E agora H4. O Gujarati já ataca essa formação avançada de peões. Torre G8 foi jogado. Peão toma. E aqui bispo C4 segue o desenvolvimento. Torre atacada. D5 faz a proteção. O bispo vem para D3 e aqui dama B6. O Nepo precisa ganhar. E ele vai fazendo lances extremamente agressivos. Gujarati envenena o peão, vai para o melhor lance da posição. E aqui bispo E6 jogado pelo Nepo. O que tá acontecendo? Por que não toma logo em B2 atacando o cavalo? Aqui seria dramático. Cavalo A4 e a dama não tem mais nenhuma casa, notem. Peão defendido, por isso foi jogado A3, tirando a casa de A3 da dama. Aqui não há nada para a dama fazer, nem para cá também não tem mais nada, aqui também não. E agora, o que sobrou? Aqui não pode, aqui não pode, aqui bispo pega, aqui cavalo pega. Good game. Por isso, Nepo segue aqui com bispo em E6. Cavalo de G em E2, o peão continua envenenado. Cavalo de B em D7. E aqui, vários lances são possíveis. O Gujarati prefere jogar aqui com B4, né? Que computadores preferem o lance F3, uma ideia que logo mais será jogada pelo Gujarati. B4 foi jogado e agora talvez cavalo E4, aqui bispo G7 foi jogado. Os computadores vão enxergando erros de longo prazo. Pra gente não interessa. F3 foi jogado.
Rei F7, cavalo em A4, dama atacada, volta para casa de D8 e aqui C3, fazendo aquela cadeia de peões aqui muito bem protegido, Gujirati. P6 foi jogado, dama vem para casa de C2, pressão no peão de F5. Nepo vai para o contrajogo, ataca a torre aqui do Gujirati com torre H8. E temos agora algumas possibilidades. Rei D2 é possível jogar de forma a conectar as torres. Também é possível fazer aqui o Grand Rock, mas Gujirati prefere jogar com o arriscadíssimo lance torre F1. Olha aí, hein? Quem jogaria torre F1 aí? Raríssimas pessoas, hein? O Gujirati preferiu. Não é que é melhor do que os outros, mas é um lance original, né? A5 foi jogado, B5 vai avançando aí, tentando criar fraquezas na posição do Nepo. Peão toma, bispo toma. E aqui cavalo H5 indo para o contrajogo. Bispo atacado vem para H2, controlando aqui o cavalo. Sim, um bispo indefeso. No entanto, o cavalo não tem tantos ataques descobertos assim para fazer. Bispo F6 seguiu na partida. É possível agora fazer o Grand Rock. O Gujirati prefere jogar torre B1 e ele decidiu jogar com o rei no centro. Legal demais. Aqui é possível jogar com o lance cavalo G7. No entanto, o Nepo prefere jogar com torre em A7. Mais uma vez, pessoal, não nos preocupemos com lances, com erros assim que não são grosseiros, que não levam a uma consequência imediata, né? Aqui os computadores chamam de erro que eles estão vendo muitas vezes 20 lances lá na frente. Pra gente aqui não interessa tanto. C4 foi jogado, cavalo G7 traz mais uma proteção para o peão. E agora C por D5. Bispo por D5, o bispo atacado, lembramos disso, né? Quando jogou aqui o cavalo G7, o bispo já estava atacado. C por D5 deixa o bispo, mas ataca o bispo. Bispo por D5 foi jogado e agora sim o bispo vem para segurança. Em G3, E6 foi jogado, trazendo a proteção para o peão de F5. Gujirati segue com o cavalo de E em C3. Talvez cavalo de A em C3 também fosse uma outra possibilidade, deixando mais um defensor aqui próximo do rei. Preferiu arriscar mais, Gujirati. Segue com o cavalo de E em C3. Temos o bispo voltando para a casa de A8. Bispo C4. Atacando aqui o peão de E6, hein? Então quem é que está defendendo esse peão? Por enquanto somente o cavalo. F4 foi jogado. Temos agora fogo espalhado no tabuleiro. 3 minutos e 40, Gujirati 4 minutos e 30, o Nepo. O tempo dos dois já começa a ficar curto. Aqui é possível jogar um lance do tipo cavalo B5, atacando a torre, deixando o bispo. Bem complicado, né? A calculeira já envolvida. Gujirati prefere jogar seguro. Volta simplesmente o bispo. E agora, um lance como o bispo C6 seria perfeitamente possível atacando o cavalo. Mas aqui, preferiu jogar com torre H2. O Nepo. Bispo G1 ataca a torre vem para casa de C7, atacando aqui o bispo. Cavalo B5 jogado pelo Gujirati. Ataca a torre e protege o bispo aqui em C4. E agora a torre H1 jogada aqui pelo Nepo. Olha a confusão. Deixando aí cavalo por C7. Né? Também não tinha outra possibilidade aqui depois de cavalo B5. De fato, as duas torres estão atacadas. Né? Torre H1 foi a preferência do Nepo. Temos cavalo por C7 e dama por C7. Pessoal, aparentemente melhor aqui para o Gujirati. Ele ganhou uma qualidade, mas o tempo é curto. E aqui é o seguinte, tudo pode acontecer. A posição é muito perigosa. Bispo F2, por exemplo, foi jogado. E aqui é possível para as negras agora conseguirem um bom contrajogo com F por E3. Bispo por E3 seguido de torre H2 seria uma possibilidade. Onde tudo pode acontecer. A entrada da dama aqui em G3, caindo o peão de G2. Mas o Nepo acaba não enxergando isso, joga com torre H2. Aqui tá uma loucura. Torre C1 traz a proteção aqui para a dama. Aqui a gente vai ver uma sequência de erros. Considerados erros aqui pelos computadores, né? Mais uma vez, os computadores querem muito esse lance. Dama D6 não vai para isso. E agora é possível fechar a posição aqui com E4, né? No entanto, galera, tá caindo o peão de A3, tá caindo o peão central. É muito difícil jogar dessa maneira. E seguir com o bispo B5. Aqui eles não vão vendo essas nuances da posição. O Gujirati prefere jogar de maneira prática. Joga bispo G1. Mais uma vez é possível ir para umas loucuras aqui do tipo F por E3, deixar a torre, né? Mas aqui isso aqui precisa calcular mesmo se vai funcionar, se é que vai funcionar uma coisa dessa, né? Mas aparentemente o ataque é bem perigoso sim e poderia seguir dessa maneira o Nepo. No entanto, o Nepo joga com torre H1, um lance mais natural. Temos E por F4, G por F4 e agora bispo F2 propõe trocas. Torre H2, mais uma vez o Nepo coloca pressão no peão de G2. Bispo G1, mais uma vez a dama protege. E aqui torre H5, evitando o empate. Porque aqui, pessoal, com 1 minuto no relógio,
A barrinha pode estar dando que o Guriate tá melhor e tudo mais. Mas pro empate, para ele já tá bom aqui. Ele passa para a próxima fase e elimina o Nepo, né? Cavalo C3 foi jogado, cavalo F5, talvez aqui mais uma vez dama por A3. Aqui os dois começam a errar bastante, mas agora o Gujarati vai encontrando. Porque aqui, pessoal, a posição ela é assustadora, né? Esse cavalo chegando aqui agora em G3, a torre chegando, as peças passando lá para outra ala. Ataque para cima do rei do Gujarati. Ele precisa fazer alguma coisa. Cavalo B5 jogado, trazendo uma proteção a mais para o peão central. E com tempo sobre a dama. A dama vem para E7 e agora bispo D3. Lance que exclama. Não permitindo o cavalo E3 ou o cavalo G3 por conta de bispo G6 cheque. Então aqui no limite vai encontrando os melhores lances Gujarati. Rei G7 foi jogado bispo F2. Temos a torre mais uma vez em H2 e aqui o Gujarati vai para a melhor ideia da posição. Dama C8, bispo atacado. Torre H8 foi jogado e com isso o Gujarati conseguiu fazer a torre voltar. Essa torre defendeu o bispo, ataca a dama vem para C7. Bispo D5 foi jogado e temos agora o rei aqui em D2, lance valente. Torre H2 mais uma vez vem atacar o peão de G2. Bispo por F5, E por F5 eliminando uma peça. Torre de F em E1 atacando a dama é defensora do cavalo, como é que faz agora? Bispo E4, aqui o Nepo vai para o último recurso que ele tem. Porque, pessoal, aqui não adianta jogar um dama F7, tá vindo o cavalo D6 e a dama não tem mais como proteger o cavalo. Good game. Por isso o Nepo vai para a última tentativa aqui, bispo E4, o último recurso que ele tem. Aqui o Gujarati pode até capturar, vai para linhas mais ardidas, ele prefere seguir com o melhor lance da posição. Cavalo D6, meus amigos, não está de brincadeira o Gujarati. Dama em E6 foi jogado. Aqui, por exemplo, um lance como torre G2 seria possível, mas aqui tá vindo F por E4. Por exemplo, torre por F2 cheque seria uma boa continuação. Rei D1 poderia seguir dessa maneira, ainda assim com vantagem para as brancas. Nepo preferiu jogar com dama em E6. Temos F por E4, torre por G2 e agora? A dama tem entrada aqui nessa horizontal, tá caindo o bispo, calma. Torre G1, cheque foi jogado. E qualquer cheque aqui a torre pode cobrir. Por isso a partida seguiu com F3, protegendo a torre. Torre por G2, peão toma. E aqui D5, atacando a dama. Gujarati vai fazendo a partida perfeita. Pode tomar aqui também F5, D5 é melhor ainda. Dama atacada, bispo G5, cheque. O rei vem para E2, meus amigos. E simples assim. Jan Nepomniachtchi abandona aqui a partida. Gujarati venceu Jan Nepomniachtchi, galera. Isso daí realmente é incrível. Mais um indiano que passa para as quartas de final, meus amigos. Olha só, vamos ver aqui nas chaves quem é que passou. Inacreditável aqui a força dos indianos, né? Magnus Carlsen venceu Vassili Ivanchuk, passa para as quartas. O Wang Hao foi derrotado por Gukesh. Vai contando quantos indianos tem. Gukesh passa para as quartas. Abazov venceu Saleh Salem. Gujarati acabou de vencer Nepo, 2 indianos. Caruana venceu Yanduda, passa para a próxima fase. Lanier venceu Sarana, passa para a próxima fase. Erigaise venceu Nils Grandelius, 3 indianos. E o Pragnananda venceu o Ferenc Berkes. 4 indianos. Dos 8 jogadores que passam agora para as quartas de final, 4 são indianos. É o peso do xadrez indiano vindo aí pro mundo. E prodígios, hein? E prodígios, diga-se de passagem, a nova geração de indianos. Galera, é isso. A gente fica ansioso agora esperando aí o começo das quartas de final. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!